So I choke on the sun, and the days blur into one in the backs of my eyes, on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts of old mid-grass. There's never much, but we've made the most. Welcome home. Todos prontos? Atenção! Valendo! Relógio acionado, bolinha rolando, está no ar a sexta edição do Botonews, esse programa que traz debate, que traz notícias, sempre falando do mundo da modalidade 12 toques. Eu sou Vinícius Ramalho, muito prazer, tenho a honra de apresentar esse programa e hoje a gente traz um programa um pouco diferente, com um debate sobre um tema aí que foi passado por um telespectador. Só que antes de apresentar o tema e falar quem provocou esse nosso assunto, eu vou mandar um salve aí para quem deixou comentário na última edição do nosso programa, o Rogério Nunes, o Rogério Nascimento, também o Matheus Coutinho e o Rodrigo Xavier. Então, faça isso, deixe seu comentário, coloque lá sugestões de pauta, que a gente está sempre de olho para poder deixar um abraço, mas também para poder conversar com vocês aí e perguntar se vocês estão gostando dos temas que estamos tratando aqui no nosso Botonews. Se você perdeu alguma edição do nosso programa, não tem problema, tá tudo lá no canal do Mundo Botonista no YouTube, é só dar uma conferida, essa é a sexta edição, então já teve muito assunto, a gente já falou da importância dos grandes clubes de futebol na nossa modalidade, já falou do aumento do consumo de produtos relacionados ao futebol de mesa durante a pandemia, tem muito tema legal, passa lá e dá uma olhada. Só que antes de eu apresentar os nossos convidados para essa edição do Botonews, eu primeiro vou chamar o Pentinho, o Alexandre Pentinho, ele que é lá de Pernambuco, ele que traz todas as informações lá do estado do Pernambuco, e ele mandou um vídeo para a gente falando um pouco do que está acontecendo lá, porque parece que no Nordeste as coisas estão voltando, as competições estão voltando, então vou pedir para a produção colocar esse vídeo do Pentinho para abrir o nosso programa. Fala aí, Pentinho. Oi, Vinícius. Boa noite, tudo bem? Sou Alexandre, correspondente de Pernambuco. Boa noite também a Jefferson Carvalho, doutor Regras, Carlos Cláudio e nosso presidente Fará. Tudo bom, pessoal? Então, estou trazendo aqui as últimas novidades do Pernambucano de Futebol de Mesa 12 Toques. Na quinta-feira passada, teve uma reunião virtual com os coordenadores e ficou decidido o retorno do futebol pernambucano. Dia 4/10, ou seja, semana que vem, teremos uma etapa do individual. Dia 25/10 será de equipes, 8/11 individual de novo, 22/11 equipes e dia 6/12 as finais que serão realizadas na cidade de Caruaru, na ABB. Essas foram as últimas novidades aí do retorno, nesse final de ano, do futebol de mesa pernambucano 12 Toques. Um abraço a todos. Grande Alexandre Pentinho, que bom que as coisas lá em Pernambuco estão voltando. A gente percebe aí que já existe um calendário até o final do ano. Então fique ligado que as novidades virão aqui no Botonews. O Pentinho já está pautado lá para trazer todas as novidades assim que as competições forem rolando. Aproveitando, né, eu vou falar um pouco mais lá do Nordeste. Conversei com o Rafael Moreira lá do Ceará e ele falou que no próximo domingo tem o estadual de clubes lá no Ceará, né? Então Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá vão brigar pelo título. O torneio será disputado em sistema de todos contra todos em rodada única na primeira fase. A final ela vai ser realizada entre os dois times de melhor campanha nessa primeira fase.
aí sim em confronto de 4 contra 4, todo mundo fazendo aquele rodízio, aquele esquema que você está acostumado em competições nacionais. Então fique ligado, também já pautei o Rafael, o Jefferson não está nem sabendo, mas já falei para ele fazer uma materinha e mandar para a gente para colocar na próxima edição do nosso Botonews da semana que vem. Então é isso, Botonews é isso. Tendo notícia a gente traz aqui, mas a gente também traz debate. O debate dessa semana é o seguinte: no programa que a gente tratou sobre o aumento do consumo, né, de itens relacionados ao futebol de mesa, o Antônio Wagner Sintra Schmidt, ele deixou uma sugestão de pauta, que eu até vou pedir para o Jefferson colocar na tela, e ele perguntou sobre como é feita, né, alterações na regra, porque, quem forma uma comissão em relação a isso, de quanto em quanto tempo essa comissão se reúne, trata do tema, e aí a gente pensou o seguinte: vamos fazer um programa diferente, vamos bater um papo com quem conhece da regra. Então, primeiro, até antes mesmo de colocar os nossos convidados, né, que o Peitinho já falou, aí o nosso doutor Regras, o Carlos Cláudio, e também o presidente da CBFM, o Fará, eleito recentemente, queria chamar o nosso chefe, o Jefferson Carvalho, para compor a mesa aí, para falar um pouco, que a gente fez uma brincadeira aí com os nossos correspondentes, né, Jefferson, para provocar sobre o tema. Fala um pouco sobre isso. Boa noite Vinícius, boa noite aos demais integrantes da nossa mesa tão especial de hoje. Realmente foi quase uma brincadeira, né? Foi às escuras, pelo menos esse experimento foi às escuras para os nossos correspondentes, né? Então a gente, para tentar fazer uma espécie de sondagem do que os botonistas comuns, né? Botonistas médios comuns, sabem sobre esse trâmite, que parece ser uma coisa importante e relevante e do interesse dos botonistas, né? A questão de como isso é estabelecido, como, por exemplo, uma regra é modificada, algum quesito da regra é modificado. Então, eu fiz uma primeira pergunta, né? Para todos eles, chamei todos eles e individualmente, sem que um ouvisse a resposta do outro, soltei a pergunta. Então, são duas perguntas. A primeira pergunta, a resposta deles, eu montei um clipezinho agora para vocês que eu vou mostrar. Só esclarecendo, a primeira pergunta que eu fiz para eles foi a seguinte: você como botanista, sabe qual é o trâmite por trás de uma modificação de um quesito da regra, né, de um item da regra? Quando vai se modificar algum item da regra, qual é o trâmite legal disso e tal? Então é isso que nós vamos assistir agora, Vinícius. Posso pedir para colocar aqui já, então? Rapaz, sinceramente, o que eu ouço falar é que quando há alguma alteração na regra... Olha, eu acho que não é só chegar, vamos mudar e mudar, não. Eu acho que tem reuniões... Olha, eu não sei exatamente o caminho, mas eu suponho, para ser sincero... Tem um grupo, né, de pessoas com conhecimento, né, e que elas né, definem isso, decidem e que isso vai para teste, né? Se faz o tipo de um lote, né? Um pacote, tem uma comissão já, que eu não sei se é permanente. É levado para uma pauta, essa pauta é levada para uma comissão organizadora. Pelo que eu sei, assim, foi feita uma reunião. Eu ouço também falar que deva haver, né, um teste das federações. As federações que passarem por esse teste fazem suas conclusões. Bom, geralmente por uma comissão técnica, né, responsável por essa parte das regras. Eu acredito que é a reunião do comitê de regras. E lá no campeonato, se não me engano, em Botucatu, juntamos alguns presidentes que concordaram com fazer os testes e aplicar a mudança na regra. Da CBFM, né, que é o órgão regulador da regra. Passar para o clube alguma sugestão, e o clube passar para a federação, e a federação passaria para a confederação. Mas nada muito, assim, claro. Eu acho que tem que ser um pouco mais claro esse trâmite aí. Bom, a sugestão, e aí acontece a mudança, mas... Exatamente como funciona, cara, eu não faço a mínima ideia. Eu creio que seja esse o
mecanismo para mudar alguma parte da regra. Pelo que eu sei, é isso aí. Não tem outra informação nesse sentido. Para perceber aí que o pessoal tá bem confuso, né? A gente ouviu muito eu acho, eu suponho, a coisa fica meio... O pessoal não sabe exatamente como funciona. E aí eu vou chamar o nosso amigo, o presidente Fará, presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Fará, você conhece o Brasil inteiro de botonistas. Quando a gente falou que a gente tinha provocado a pergunta aqui no off, você já falou, ó, o cara é lá de Minas Gerais. Então você conhece o Brasil inteiro. Essa impressão aí que a gente fez nesse vídeo, que até ficou descontraído, né? Ficou uma forma legal, ver os cortes aí e tal. Você tem essa impressão que as pessoas estão confusas em relação a isso, a como funciona esse trâmite? E muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por atender o Botonews. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar com os amigos novamente. Eu percebi que vocês pegaram pessoas que são muito recentes no botão e alguns não tão recentes. Eles não conhecem por própria culpa das federações estaduais. Explico. O trâmite é muito simples. A última grande alteração foi feita, se eu não me engano, em 2007, por aí, quando o Elismar, enquanto presidente da Federação Paulista, fez a sugestão de alterar, não ter mais o rebote. Posterior a isso, pouco se mexeu na regra e houve um problema nisso tudo. A regra foi bagunçada, e eu vou falar português claro, esse é o termo. Ninguém mais cuidou, até que o Duda, tenho que dar mérito ao Duda, me ligou e falou, Fará, eu vou reescrever a regra e retirar tudo que está em duplicata. Tudo que tiver duplicidade, eu vou retirar. E ele fez esse trabalho até 50% da regra. Porém, houve um problema pessoal dele, que ele não pôde continuar, eu peguei o material. Imediatamente me lembrei do Carlos Cláudio, que nos ajudou à época do Futebol de Mesa News. Passei a ele ajudou na reescrição, reescrevemos uma parte, passamos para o Cássio, que é um profundo conhecedor de regras. Ele fez uma avaliação de tudo que estava escrito, e eu quero deixar muito claro, ninguém mudou nada. Primeiro, para mudar uma regra internacional, você depende de uma série de fatores. Não é vamos mudar e ponto final. A regra não é minha, a regra não é de ninguém que está aqui, e nem do Carlos Cláudio, nem de ninguém. A regra é da modalidade 12 toques. Aliás, já vão se acostumando, porque daqui para frente nós não teremos mais a regra, nós temos a modalidade. Todas serão definidas como modalidades, porque o esporte é um só, futebol de mesa. O resto é tudo modalidade dentro do futebol de mesa. O fato é importante dizer que não há alteração sem consulta e não há definição sem consulta às federações. Então, as próprias federações não explicam isso para os seus filiados. Nós somos uma confederação de CNPJ. E vou me ater aqui, porque eu vou falar mais aí com vocês. Boa, boa. Já deu para entender um pouquinho aí, mas vou chamar também o Carlos Cláudio, nosso doutor Regras, né? Ele que não à toa tem uma coluna aqui toda sexta-feira no Mundo Botonista. Também acredito que tem muita gente que te procura aí para falar sobre regra, né, Carlos Cláudio? E eu queria que você falasse um pouco de como que funciona, né, esse comitê, se você faz parte dele. O Fará já falou aí que em relação a você ter feito uma boa alteração, não alterações, né, mas reescreveu a regra. Então, queria que você falasse um pouco dessas suas impressões aí sobre essa confusão aí das pessoas e o que você recebe também de perguntas sobre as regras. Então, seja muito bem-vindo ao Botonews. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Jefferson. Bom dia, meu presidente Fará. Eu estou nessa brincadeira, né, brincadeira bem séria, desde 2005, quando a gente começou a estudar, começou a ter interesse pelo assunto. A gente tinha um texto desatualizado e precisava que isso fosse feito. E a gente fez, e lá em 2005, o Fará participava disso também, a gente criou o Comitê de Regras, né? Bom, a minha atuação sempre foi muito mais, sabe, Vinícius, de escriba, porque
as decisões eram tomadas, né? Nessa época tinha um comitê em conjunto e se chegava a determinadas conclusões ou situações e a gente escrevia, ajudava nesse contexto de escrever. Bom, passou um bom tempo que eu me afastei, as pessoas do comitê, o Reinaldo na época era o coordenador, se afastou também, e a bucha ficou todinha com o pessoal da confederação, né? Que realmente... Gente, você tem é bem interessante notar o seguinte, né? Eu vejo uma grande perspectiva nisso, inclusive agora com a retomada do Fará enquanto presidente. Porque é muito difícil você ver uma modalidade, aliás, nenhuma tem, só a nossa, que tem essa... Aqui não é uma crítica pejorativa, é uma crítica construtiva. Que está pensando em elaborar um comitê, está pensando em refazer essas discussões. Então, assim, eu vejo com muito boa perspectiva a volta do Fará e a gente retomar isso. Essa questão de trâmites, o Fará, como ele mesmo colocou, eu participei mais como escriba, né? Então, assim, ele já esclareceu como foi essa última mudança e eu vejo a perspectiva muito boa da retomada do comitê e a partir daí a gente tem uma estruturação maior. Bom, a gente já ouviu os nossos dois convidados e até para embasar um pouco mais esse nosso bate-papo, né, Jefferson? Você fez esse clipe um pouco mais descontraído, mas você também pensou algumas opiniões aqui para embasar um pouco mais esse nosso bate-papo, né? Queria que você falasse um pouco de mais desses correspondentes que já apareceram, né? O que você pensou aí para a gente continuar esse nosso bate-papo? Eu peguei e pincei tirando essas brincadeiras todas que a gente colocou no primeiro clipe, eu pensei algumas opiniões que me chamaram a atenção. Gostaria que o Fará e o Carlos Cláudio tivessem a chance de ouvir e de tentar responder, Vinícius. Vou colocar aqui, tudo bem? Vai lá. Primeiro aqui é o nosso querido o Cláudio Mastrangelo, lá do Rio Grande do Sul, tá bom? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se eu te disser detalhadamente, eu vou estar mentindo. Porque, na verdade, o que a gente tem é o conhecimento teórico de como é que as coisas acontecem. Aliás, isso é um aspecto que se pode aprimorar. Eu acho que se pode dar um pouco mais de transparência. Por exemplo, eu gostaria de saber quem são as pessoas que se reúnem, ou mesmo que seja virtualmente, para debater essas questões. Eu acharia interessante. E, pelo que eu sei, tem antigos botonistas ali. E eu acho que deveriam ser incluídos botonistas, vamos dizer assim, já experientes no circuito, que conhecem bem a regra e que estão no dia a dia dos campeonatos. Eu acho que isso é algo que se pode fazer para aprimorar as alterações da nossa regra. Ô, presidente, e aí, você acha justa essa colocação relevante, pelo menos, essa colocação do Mastrangelo? Você acha que poderia haver um pouco mais de transparência nesse processo? Faria com que os botonistas se sentissem mais responsáveis e donos da regra, de alguma maneira? Toda crítica é relevante. Se sentir dono é um direito que ele tem, mas ele nunca vai ser o dono da regra. Ele pode, inclusive, participar, por sua federação, das alterações que venham a ser tomadas daqui para frente. Eu vou apagar o daqui para trás, embora tudo foi feito com muita transparência. Essa palavra é moda, as pessoas gostam de falar, é moda. A transparência. A transparência é total, não existe nada que não seja transparente. Ninguém tem intuito de mudar a regra, alterar a regra para bem próprio, porque justamente por praticar menos o esporte, essas pessoas que estão na comissão, que vão entrar na comissão, não têm interesse em alterar para si próprio, coisa que o botonista comum tem. Eu queria dizer o seguinte: a partir de junho do ano que vem, haverá a formação da comissão. Esta comissão estará encarregada de consultar as federações, que deverão consultar seus atletas para quaisquer alterações de regra. Então, é muito claro, limpo, simples. Qual é o objetivo? Todo mundo será consultado. Ponto.
Não tem o menos, o mais, o aquilo, desde que você queira participar. O que nós temos aqui é muita gente falando e pouca gente trabalhando. É muito fácil falar. Falar é muito... Nós estamos aqui falando, nós vamos falar 2 horas e não vamos chegar a lugar nenhum, mas nós vamos falar. Então é importante saber, o Comitê de Regras não pode alterar regras de uma hora para outra. Não existe isso. A regra que está aí é a regra atual. Esta regra vai durar pelo menos até o ano de 2022. As alterações só serão feitas se tiverem que ser feitas em 2022. Isso é muito tranquilo, não tem o que discutir. Ô, Vinícius, perdão. Desculpa te interromper, eu queria aproveitar até o ensejo do que o presidente nos falou e jogar uma pergunta para o Carlos Cláudio, e talvez para o presidente mesmo. Pelo que eu entendi, então, o comitê até agora se debruçou apenas... Não há esse comitê na prática ainda, ele ainda será estabelecido, será eleito um comitê, seria mais ou menos isso, Fará, ou Carlos Cláudio? Me permita, Carlos, me permita. Ele foi feito para a readequação da regra, ou seja, retirada de itens desnecessários. Em feito isso, o Carlos Cláudio fez a redação final, e essa redação final é a que está valendo. Nenhuma comissão existe hoje. Existe hoje uma comissão que tem uma pessoa, que é o Carlos Cláudio, que está angariando ideias para levar ao comitê, sendo formado em junho, aonde eles irão estudar quaisquer outras alterações que venham a haver. Mas nada hoje está alterado e será alterado. Perfeito. Carlos. Boa, esclarecido. Bom, o presidente foi bem claro, realmente a gente está mais fazendo um preâmbulo, né, do que a gente deseja de um comitê. Esse é minha grande perspectiva, como eu gosto muito disso, todo mundo sabe, e eu vejo com muita esperança. Bom, mas eu só queria esclarecer outra coisa. Como o presidente falou, até 2022 a gente não vê possibilidade de mudança do teor, do conteúdo, da regra, né, propriamente dita. Mas, como assim, a gente chegou de novo... e estamos nos debruçando sobre o texto novamente, a gente espera, é um compromisso até que eu me proponho a fazer, que em 2021 teremos sim uma versão 2021 sem nenhuma alteração da regra, mas corrigindo pequenos defeitos, né, de ortográficos ou de colocação, uma organização aqui, outra ali, alguma coisa que a gente esqueceu do texto passado. Mas, assim, uma versão sem mudança nenhuma. Talvez a partir de 2022, né, já com a reunião do comitê presencial que acontecerá em junho, se discuta alguma coisa. Mas é isso, acho que o Fará foi bem tranquilo e claro. Ô Fará, só uma dúvida. Em relação a essa reunião presencial, vocês trabalham com a ideia dessa reunião acontecer no Campeonato Brasileiro individual? É essa a ideia? Essa é a ideia, porém... Nós temos que deixar muito claro, a comissão será formada nesse dia, ela não vai se reunir, ela vai se reunir durante o ano que a CBFM vai ceder o espaço virtual, que provavelmente serão de estados diferentes, para que possam discutir o que vier a ser necessário. Quanto ao que o Carlos falou, cabe o esclarecimento. O que ele vai fazer é uma reavaliação de texto, não é alteração de regra. Então, quero deixar isso muito claro. Não há alteração de regra até 2022. Eu estou falando enquanto ex-vice-presidente da modalidade 12 toques. Hoje, eu estou no geral. O Rogerinho, que vai estar com o Carlos Cláudio, para adequar isso tudo, e nós estaremos participando, sim, porque nós temos uma experiência muito grande no que concerne isso. A gente não é um chutador, não estamos brincando. Há uma gestão a ser feita e muito cuidado a se fazer, porque o correto seria consultar, inclusive, o exterior. Só que nós não fazemos isso agora, porque não há tanta aproximação, mas a gente ouve o que eles têm lá fora de dúvidas. Parece até que o Fará participou da pauta aí, porque ele já falou das regras internacionais e o próximo clipe é exatamente sobre isso. Ô Vinícius, eu conheço um pouco desse negócio, Vinícius. Tudo que esses caras vão falar, eu já sei, Vinícius. Vamos lá, vamos ouvir o Peitinho, vai. Eu acho que tem reuniões da CBFM, né, que é o órgão regulador
da regra, e não só com a CBFM, mas envolve as federações, e tem um agravante aí também, já que o 12 toques ele é praticado no exterior, isso aí também tem que ter uma aprovação de fora, o conhecimento do pessoal de fora. Eu acho que não é uma coisa tão simples, ele é bem complexo, a mudança de regra. Ô Fará, você falou aí que nesse momento a comissão ela vai ser formada aqui internamente, mas falou que nesse momento ainda não tem essa coisa de conversar com o pessoal lá fora e tal, mas é um processo que vocês também devem estar pensando, porque em algum momento precisa conversar com esse pessoal que começa a praticar a regra lá fora, né? Vinícius, temos que montar, e no próximo Mundial será montado Comitê Internacional de Regras. Isso é um caminho natural. A gente está querendo pular etapa, não dá para pular etapa. Eu só posso trazer lá de fora quem tem conhecimento da regra. E são muito poucos que conhecem a regra. No Brasil não se lê regra. O que você quer? O pessoal não conhece a regra, não lê a regra e vem discutir a regra. É meio gozado isso. Mas sim, sem dúvida, criaremos o Comitê Internacional de Regras. E eu digo de novo, leiam a regra. Calma que nós vamos chegar nesse assunto aí. Daqui a pouco vai ter mais coisa para falar sobre isso aí. Tem mais uma opinião aí, né, o Jefferson, do Rafael. E o Rafael, ele fala um pouco dessa experiência de já ter participado de um desses bate-papos aí, num brasileiro, em Botucatu, se não me engano, ele cita, né? Então, assim, essa experiência do que vai ser feito em 2021 no Campeonato Brasileiro, que será realizado aqui em São Paulo, isso já aconteceu de outras formas, então é como o Fará falou, é um processo que vai acontecendo, principalmente quando está todo mundo junto, porque aí nada melhor do que falar no olho no olho. É claro que essa situação aí da pandemia também ajudou agora com essa questão de a gente descobrir essa coisa das lives e tudo mais, essa possibilidade de estar fazendo um programa como está sendo feito agora. Às vezes até facilita, né, Fará, para o pessoal poder conversar, mas nada melhor do que o presencial. Então, Jefferson, tem uma opinião aí do Rafael lá do Ceará? Antes de colocar a opinião dele, eu acho que eu gostaria que vocês ouvissem com atenção e percebessem o seguinte: o Rafael, ele é um diretor lá da federação dele, certo? Então, eu acho que muito desse desconhecimento, às vezes, quem se dá o direito de não conhecer tão a fundo a regra e mesmo o processo, né, sobre o qual são modificadas as regras, etc., eu acho que é de gente que está afastado desses cargos, porque as pessoas que estão de alguma maneira mais envolvidos com os campeonatos, com as suas federações, inevitavelmente eles acabam conhecendo o trâmite, se envolvendo e sabendo um pouco mais. Vamos ouvi-lo então, Vinícius. Bom, sei como o trâmite é feito, né? Com a sugestão da mudança de regra, a gente manda para um grupo, né? Para um comitê que tem, onde os presidentes são comunicados, né, dessa mudança e opinam, né? Estive presente na última mudança que foi proposta pela Pernambucana, né, com Armandinho, onde foi sugerido essa última mudança da arrumação, e lá no campeonato, se não me engano, em Botucatu, juntamos alguns presidentes que concordaram com fazer os testes e aplicar a mudança na regra. É isso, né, Jefferson? Então, mais uma opinião importante aí do Rafael lá do Ceará. Ela contribui muito, né? Contribui muito, né, Fará? Basicamente é isso mesmo, né? Me permita, nós estamos chovendo no molhado. Desde que eu era jovem, que já faz muito tempo, nós sentávamos na casa da Tienza, e a regra era praticamente paulista, e fazíamos na mão. Tudo na mão. Escrevíamos a regra na mão, alterávamos na mão. É óbvio que hoje você tem que fazer a consulta. Conforme o esporte vai crescendo, conforme a modalidade vai crescendo, se tornando internacional, é necessário que se discuta. Só que eu quero deixar muito claro, a regra não é alterada toda hora. O futebol, por exemplo, que é da onde foi baseado o futebol de mesa, ele demora muito para alterar qualquer regra. Não quer dizer que nós temos que demorar, não é assim. Nós temos que ter motivo e razão para mudar. Você vai mudar porque é bonitinho, não existe. Você vai mudar porque há um equívoco, você vai mudar porque há uma discrepância. Você tem que ter razões e fundamento para mudar. É isso que eu quero deixar muito claro. É isso aí, esclarecido. Acho que o Carlos Cláudio quer falar alguma coisa também, Carlos?
Quero. Mesmo nesse tempo, né, de ausência de um comitê formal ou de uma discussão maior sobre o texto, a gente torna claro uma coisa, né, gente? Suponhamos que alguma federação tivesse interesse em modificar alguma coisa ou debater sobre o tema regra. Vocês têm alguma dúvida de que a Confederação Brasileira estaria disposta a fazer isso? Mesmo antes da presidência do Fará? Claro que não. Claro que ela estaria disposta a fazer, né? Então, assim, o que agora fica muito difícil e complicado, o Fará já falou sobre isso, que seja ouvido a palavra individual de algum botonista ou de outro, porque isso é inviável. É inviável. Então, né, Carlos, mas até aproveitando dentro dessa sua fala, só para não passar, e aí com a experiência de representante de clube, de vice-presidente da Federação Paulista aqui também, acho que os botonistas eles precisam entender o seguinte: o processo você como botonista acionar o seu representante de clube, se tiver alguma coisa que não está satisfeito, ou alguma coisa de sugestão e tudo mais, o representante de clube precisa levar isso para a sua federação e a sua federação levar isso para a confederação. O grande problema é que os botonistas, às vezes, eles ali na sala do clube falam, pô, isso aqui podia mudar e tal, e fica por isso mesmo, ele na cabeça dele acha que aquilo vai para frente, só que às vezes é questão de sentar, escrever um e-mail, de formalizar alguma coisa, passar isso para frente da forma como ela deve ser feita, né? Sabe o que acontece, Vinícius? É que a maioria, a esmagadora maioria, e felizmente é assim, quer jogar botão. Quer jogar botão. Chegar na mesa e jogar. Ainda bem, né, gente? Ainda bem pro nosso esporte. Mas é complicado, assim, pegar um maluco para se debruçar sobre isso, estudar e redigir, isso é coisa rara. Todo mundo quer jogar botão, o que é natural, gente. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Ô Fará, segura o Carlos Cláudio aí, porque não vai ter ninguém que vai querer ficar escrevendo regra não, viu? Se o cara gosta, ele tem que ficar com esse negócio aí, viu, Fará? Não, o Carlos foi chamado por causa da experiência que ele tem. Felizmente, sempre aparecem pessoas interessadas. Diga-se de passagem, poucas pessoas trabalham no futebol de mesa. Vocês são testemunhas disso. Esse negócio de chamar de dinossauro, de velho de cadeira, isso é muito fácil para quem não está lá. Eu quero ver o sujeito dar a cara para bater, mostrar a cara dele para o Brasil inteiro, e aí sim ele vai ser pichado. Eu quero ser pichado pelo que eu faço, não pelo que eu não faço. Eu prefiro que você fale mal de mim por eu ter feito do que falar, esse cara não faz nada. Desculpa, eu nunca vou ser taxado de não fazer nada. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Só erra quem faz. E aí, aproveitando nessa parte do tema que a gente falou do envolvimento dos botonistas, né? Você já até falou aí que os botonistas não leem a regra. E aí a gente continuava a nossa provocação com os caras que são os nossos correspondentes, né? A gente conversou com eles e perguntou, né? Se os caras estão preparados, se eles conhecem a regra. E uma das coisas assim, será que se um dia chamarem você para apitar aquela final de brasileiro ali, você tem um conhecimento da regra para assumir essa responsabilidade? Foi isso, né, Jefferson? Ô Vinícius, a pergunta foi mais simples do que isso. Alguns chegaram nisso, mas a pergunta era bem simples. Falei assim, vamos ver como é que está o conhecimento desse povo, né? E aí eu perguntei para cada um deles, acho que são 9, né, dos correspondentes. Eu perguntei... Oi, querido. Agora é nossa vingança, né, Pará? Não preciso nem me preocupar. Eu perguntei a eles que nota você se daria como conhecedor da regra. Você é um bom conhecedor da regra? E vamos ver como que eles se classificam com relação a isso, tá bom? Vamos lá. Você sabe que, pensando bem... Daria 7,5. Conheço alguma coisa da regra. Já li algumas vezes, né? Trechos, não a regra toda, mas vários trechos, eu me considero sim que conheço muita coisa. Talvez não, 10 mais um 8, um 9. É mais ou menos como me perguntar se eu já li a Bíblia. Claro que eu não li a Bíblia. Alguém vai dizer, pô, mas tu como joga, gosta de jogar, como é que não leu nenhuma vez toda ela? Eu realmente não li. Por mais que eu já jogue aí, né, há quase 20 anos, eu não me considero um conhecedor exímio da regra, não. Não assim de cabo a rabo, né? Fui pulando alguns tópicos ali, mas li alguma coisa. Não, eu confesso que ler a regra toda eu não li.
Não, eu acredito que eu tenha lido no mínimo umas 10 vezes. Sim, não, já li uma vez, né? E a partir das mudanças, eu li somente as mudanças, né? Eu reconheço que é pouco, eu me acho deficiente do conhecimento da regra. Sempre a gente tem aquele lance, né, que a gente vai consultar, vai conferir. Não posso dizer que sou um expert em regra também não, que a gente às vezes não grava, a gente joga muito pelo lado lúdico, você se empolga no jogo e tal. Se for para me colocar como um juiz aí de alguma partida que seja muito, muito importante, eu passo a bola, porque tem alguns lances duvidosos que eu não lembro de cabeça, não. Porque a nossa regra tem muita questão, vamos dizer assim, muito detalhe, tem algumas questões polêmicas e algumas contraditórias que já foram pensadas aí em conversas. E, eventualmente, se acerta, se altera, se amolda, se ajusta, mas sempre fica alguma coisinha de tanta regrinha. Você vai aprendendo na medida que você joga. Mas se você pegar aquele livrinho bíblico que é grosso o livro, para ler a regra toda, eu confesso que eu não li. E de vez em quando estou lendo. Principalmente alguns pontos que eu acho mais duvidosos, e até leio porque às vezes um colega ou outro daqui tem dúvida ou pede uma explicação, e eu vou lá ler e ajudo, né? Mas a gente conhece a regra, é claro, né? Mas não sou nenhum expert, repito, né? Você bonzinho, eu me dou nota 7. Cara, longe do profundo conhecimento, né? Longe do Carlos Cláudio, nosso mestre, mas também não tão meia boca, né? Conheço um pouco. Eu não modificaria nada, não. Eu tenho gostado muito dessa regra. Olha, muito bom. Os caras se autovalorizam muito. Eu já li a regra 6 milhões de vezes, no mínimo. Eu não me dou nota 7. O Fará, eu. Completando isso que até que você, antes de te dar a palavra em definitivo sobre isso, eu queria salientar aqui, olha, que não todos esses que falaram no clipe não são quaisquer botonistas, por menos ou mais experientes que sejam, são pessoas com comprometimento com o futebol de mesa, com um carinho por esse esporte, né? Tanto que eles fazem esse trabalho absolutamente pro bono aqui no canal, né? É uma contribuição muito grande ao futebol de mesa. O Mastrangelo, o Rafael, tem presidente de federação aí no meio, tem gente que conhece, tem gente que é responsável pelo futebol de mesa, por ter levado o futebol de mesa ao seu estado, se a gente pensar. Então, assim, são pessoas com algum grau de envolvimento. Então, eu acho que eles representam bem o botonista médio. Tem botonistas que se envolvem ainda menos que isso, né? Ô Jefferson, a regra, ela tem minúcia, sem dúvida nenhuma, que ninguém vai decorar tudo. A regra está no meu celular. Porque quando eu estou em dúvida, eu consulto. Eu, particularmente, conheço bem e bastante da regra. Mas eu sou sujeito a falhas, eu sou um ser humano. Eu e o Carlos já lemos junto até a regra. Não tem como saber tudo, é impossível. É como decorar a Bíblia. Alguém falou aí se eu já li a Bíblia. Eu li a Bíblia, mas eu não lembro da Bíblia, de tudo da Bíblia. Eu conheço pessoas que falam a Bíblia de ponta cabeça. E eu conheço pessoas que não falam a regra de ponta cabeça. A grande maioria dos botonistas não leu a regra. Repito isso quantas vezes você quiser. Ô Fará, em cima disso que você está falando, eu queria até colocar o Carlos Cláudio na roda, porque é o seguinte, com essa história aí dele ser o doutor Regras, né, dele ter a coluna dele aqui no Mundo Botonista, eu acredito que venha muita dúvida para ele em relação à regra e tal. E aí, especificamente sobre esse tema, eu queria que você falasse, Carlos, quantas dúvidas chegam para você que você percebe que a dúvida não é uma dúvida especificamente da regra, mas sim da falta de conhecimento do cara que está perguntando isso. Você tem essa percepção? Vinícius, eu acho que acontece em 70% das vezes. Um apanhado grosseiro. Mas é natural. A nossa coluna não é escrita apenas para botonistas experientes, ela é escrita, eu acredito até que fundamentalmente para botonistas iniciantes, para fazer o conhecimento chegar às pessoas que estão começando ou que querem iniciar. Então, assim, é absolutamente natural.
E outra questão interessante é a seguinte, que tem muita coisa que eu tenho que consultar. Eu mesmo consulto, vou reler, mesmo que eu tenha refeito, que tinha escrito de novo, mas eu não sei tudo de cor, não sei, como o Fará falou, é impossível. São muitos detalhes, então eu mesmo consulto, isso é uma coisa natural. E tem muita contribuição também, sabe, gente? Muita gente que coloca dúvidas que fazem a gente pensar a regra. Isso é muito interessante. É importante isso também, né? De colocar essas coisas aí que façam a gente pensar em algumas coisas que às vezes passam batido e que acho que é essa a ideia, a contribuição mesmo das pessoas que jogam. Agora, ó, dei o toque aqui, bolinha parou, posso pedir pro gol, né? Então vai pro gol, ó, a campainha vai tocar. Pediu pro gol antes de tocar? Pedi antes. Então pode chutar. Então posso chutar, né? Então tá indo, quando toca a campainha é porque a gente tá indo pro fim do nosso Botonews. Eu queria agradecer o nosso presidente da CBFM, o Fará, pela disponibilidade, mais uma vez, de atender a gente. A gente sempre que chama o Fará dá um jeitinho na agenda dele. A gente mais uma vez está gravando às 9 da manhã, pela disponibilidade aí do Fará. Fará, muito obrigado pela sua participação e eu queria que nessa sua participação final você falasse então um pouco, você já falou um pouco disso, mas do que vai ser para frente em relação a isso das regras. Você tem falado muito aí, eu tenho acompanhado as lives de contribuição e acho que é isso que você precisa nesse momento, até porque tem mais coisa debaixo do seu guarda-chuva agora, né? Tem várias modalidades, não é só o 12 toques, então eu queria que você falasse um pouco disso nessa sua participação final. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu quero deixar claro que eu sou oriundo da 12 toques, porém hoje a gente está em todas as modalidades no Brasil. Tivemos ontem uma reunião de diretoria, quase 2h30 de muita conversa, porque nós estamos adequando todas as modalidades para que elas sigam o mesmo caminho. O Cláudio falou anteriormente sobre comitê de regras, todos eles têm seus comitês de regras, sim. É importante que tenha. O Rogério Nunes, do Rio de Janeiro, que é o responsável pela 12 toques agora. Eu vou dar todo o apoio que ele precisa no começo, porque ele ainda é muito novo e eu vou estar junto a ele para ajudá-lo. Mas a minha preocupação agora é outra, com a comunidade de futebol de mesa em geral. Nós vamos atrás de outras coisas, de outros assuntos que são de muita relevância, colocar o futebol de mesa no lugar de fato dele. Comecei isso lá atrás, o Robson deu continuidade e agora nós vamos aproveitar que está tudo mais ou menos em ordem e vamos deixar bem em ordem. O comitê de regras virá em junho no Brasileiro, se Deus quiser, no Brasileiro de São Paulo. Esse comitê será formado, não se sabe ainda quem serão as pessoas, mas a ideia é que sejam no máximo 5 pessoas e de alto saber da regra. A partir do Carlos Cláudio, serão definidas mais 5 pessoas, onde provavelmente você vai ter um comitê coeso e que saiba do que está falando. Repito, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. O Jefferson, como se fosse ontem, chegou para mim e falou que eu vou fazer isso, o que você acha? Eu acho que você tem que sair da federação, fazer esse trabalho, eu me lembro como se fosse hoje, fazer esse trabalho porque a tua área é o que você gosta. Aliás, dos 4 que estão aqui, 3 são da área de comunicação. Vinícius, Jefferson e eu. O Carlos é da área médica, mas um apaixonado pelo futebol de mesa, assim, de cabo a rabo. Por isso que ele está aqui hoje com a gente. Muito obrigado, meninos. Estou à disposição como presidente da confederação a partir de agora. E o que precisar do 12 toques, conte comigo, porque eu ainda sou presidente da Federação Paulista também. Com o meu vice aí, Vinícius Ramalho. Vamos te chamar muito ainda, viu, Fará? Fica tranquilo que você vai participar muito do nosso Botonews. Ô, Carlos Cláudio, você também, eu queria agradecer, você que ajudou, você gosta muito do tema regras, né? Tenho certeza que você fica feliz aí com um bate-papo tão legal e tão esclarecedor sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você vê de evolução para frente aí, né, em relação a esse comitê de regras. E muito obrigado por participar pela primeira vez aqui do nosso Botonews. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Fará. Muito obrigado aos amigos do Mundo Botonista, do que assistem ao Mundo Botonista. Esse programa foi muito feliz. Trouxe um tema que, como você mesmo falou, né, me colocou em casa.
E, fundamentalmente, né, gente, chamar a atenção das pessoas para um tema que aparentemente é chato, que ninguém quer tocar, que ninguém quer ler, que ninguém... E o Botão News dá uma oportunidade ímpar das pessoas, né, se interarem disso, de começar a se interessar pelo tema, porque isso é muito importante, né, na respeitabilidade de um esporte. Isso é fundamental para o futebol de mesa. E eu vejo com muito boas perspectivas a chegada do Fará na presidência. Ele nunca se afastou, mas agora na presidência efetiva, eu acho que teremos uma grande perspectiva e esse comitê virá para sedimentar isso. Um grande abraço a todos. Valeu, Carlos. Jefferson, e aí? Sei que me ajuda nessa pauta aí, toda a parte de pensar no assunto, quem a gente ia convidar, como ia fazer esse clipe. Sei que conversou com todos os nossos correspondentes, fez a edição. Tá feliz aí com o resultado desse nosso Botão News? Muito feliz, Vinícius, muito feliz. Eu queria agradecer também a presença do Carlos Cláudio aqui, né? Não foi fácil arrastar ele para cá, não. Ele tava meio pezinho atrás. Falou, o que vocês vão perguntar para mim lá? E agradecer também ao nosso presidente, desejar a ele até 2024, né, Fará? Um excelente trabalho. Eu sempre ressalto aqui, sempre que falo do Fará, digo, acuse o Fará do que for, menos, né, de se isentar de alguma coisa, porque é um cara que derramou amor pelo futebol de botão a vida inteira, né? Então ele é até um exemplo para todos nós. E eu queria deixar aqui em especial, para finalizar, Vinícius, a gente falou pouco do nome dele, mas eu sinto que o nome dele vai ser muito importante também para essa próxima gestão, né? O nosso vice-presidente, por enquanto, Fará diz que esse cargo deve mudar de nome, o Rogerinho, desejar ele muito boa sorte. Ele, inclusive, está no podcast de ontem, né? Quem não ouviu essa entrevista dele com o Marcelo Loiacono, vá lá prestigiar para saber um pouco o que passa pela cabeça, conhecer um pouco do ser humano por trás desse cara fantástico também. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, em breve a gente chama o Rogerinho aqui para participar também de um Botão News, vai ser muito legal, é um cara que contribui muito para o futebol de mesa. E ó, que grande programa, hein? Eu fico feliz aí da gente conseguir bater um papo nesse sentido, de esclarecer dúvidas de quem acompanha o Botão News. E aqui assim, é feito de botonista para botonista, você que está aí acompanhando o nosso programa, siga sempre ligado no YouTube, nas redes sociais do Mundo Botonista, também no portal, todo dia tem coisa nova aí, muita gente trabalhando para trazer informação sobre o nosso esporte. E eu deixo aqui uma reflexão final, né? Nosso esporte ele passa pela dedicação de todos, acho que além de o pessoal pedir, né, que as regras sejam mudadas, sejam melhoradas, leia mais, conheça mais, consulte o nosso Carlos Cláudio, o nosso Dr. Regras, mas acima de tudo, faça esse trâmite direitinho, como a gente citou aqui. Você é botonista, procure o seu representante de clube, o seu representante de clube passa as coisas para a federação, que vai depois passar para as confederações, assim a gente faz o nosso esporte melhor, não adianta a gente ficar dentro da nossa sala só reclamando, o ideal é que todo mundo ajude um pouquinho o nosso esporte a ser cada vez melhor. Semana que vem a gente volta com a 7ª edição do nosso Botão News. Obrigado a todos pela audiência, até a próxima, saudações do Mundo Botonista. Scars from all